No mundo antigo, onde a riqueza era medida em rebanhos e terras, vivia um homem chamado Jó. Sua verdadeira riqueza, no entanto, não estava nos seus camelos ou ovelhas, mas na sua fé inabalável, uma confiança profunda e genuína no Criador. Deus, em sua soberania, destacou a fidelidade de Jó, apontando-o como um exemplo de servo justo. Foi então que o acusador, uma figura cética e provocadora, se apresentou. Ele argumentou que Jó só era fiel porque Deus o protegia e o abençoava. Estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, desafiou o acusador, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. E assim, com a permissão divina, a prova foi autorizada. Jó. O que se seguiu foi uma catástrofe de proporções inimagináveis, concentrada em um único e terrível dia. As notícias chegavam como ondas sucessivas de um tsunami de desgraça. Um mensageiro chegou correndo, ofegante, para relatar que ladrões haviam roubado todos os bois e jumentos e matado os servos. Antes mesmo que ele terminasse de falar, outro mensageiro apareceu, trazendo a notícia de que um fogo dos céus havia consumido todas as ovelhas e pastores. Em seguida, um terceiro servo chegou, anunciando que invasores haviam levado todos os camelos e matado mais servos. A ruína material foi total e instantânea, mas a dor mais profunda ainda estava por vir. O último mensageiro trouxe a notícia que despedaçaria o coração de qualquer pai. Enquanto seus filhos e filhas celebravam na casa do irmão mais velho, um vento forte vindo do deserto atingiu a casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. Em questão de horas, Jó perdeu sua fortuna, seus funcionários, e o mais devastador de tudo, seus 10 filhos. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto profundo, mas então, prostrou-se no chão e adorou. Suas palavras ecoaram através dos séculos, um testemunho de uma fé que transcendia as circunstâncias. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à dor excruciante, Jó não pecou nem atribuiu a Deus culpa alguma. Ele manteve sua integridade. A prova, no entanto, ainda não havia terminado. Novamente, no tribunal celestial, o acusador insistiu. Ele argumentou que Jó suportou a perda de seus bens e filhos, mas não suportaria a dor em seu próprio corpo. Pele por pele, disse ele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Mas estende a tua mão, e toque-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Mais uma vez, a permissão foi concedida, com uma única condição. A vida de Jó deveria ser poupada imediatamente. Jó foi atingido por feridas malignas e dolorosas, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele se sentou em meio às cinzas, raspando suas feridas, com um caco de cerâmica. Um homem que antes era o maior do Oriente, agora, reduzido a uma figura de sofrimento extremo. Sua própria esposa, vendo seu estado lamentável, disse-lhe em desespero: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, firme em sua convicção, respondeu: você fala como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? A notícia de sua tragédia se espalhou, e 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para consolá-lo. Por 7 dias e 7 noites, eles se sentaram com Jó no chão, em silêncio, pois viram que sua dor era grande demais para palavras. E o que começou como uma tentativa de consolo, rapidamente se transformou em um julgamento. Jó finalmente quebrou o silêncio, não para amaldiçoar a Deus, mas para amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele clamou em angústia, questionando por que não morreu no nascimento. Por que teve que viver para enfrentar tanto sofrimento? Era o lamento de uma alma esmagada pela dor, um grito honesto de desespero. Guiados por uma teologia simplista de causa e efeito, eles começaram a acusá-lo. Se Jó estava sofrendo tanto, era porque devia ter cometido algum pecado oculto. Elifaz falou de uma visão noturna, sugerindo que nenhum mortal é puro diante de Deus. Bildade apontou para a tradição, afirmando que os maus são sempre castigados. Zofar foi ainda mais duro, insistindo que o sofrimento de Jó era, na verdade, menor do que seus pecados mereciam. Eles se revezaram em longos discursos, tentando forçar Jó a confessar uma culpa que ele não tinha. Jó, por sua vez, não ficou calado. Em meio à sua dor e confusão, ele debateu, argumentou e defendeu sua inocência. Ele não abandonou sua fé em Deus, mas lutou com as perguntas difíceis. Sei que o meu Redentor vive, declarou ele em um momento de clareza profética, e que por fim se levantará sobre a terra.
Sua luta era real. Sua dor era palpável. Mas em momento algum ele amaldiçoou a Deus, como o acusador previra. Ele manteve sua integridade, mesmo sem entender. Quando o debate com seus amigos chegou a um impasse e Jó estava no limite de suas forças, algo extraordinário aconteceu. Uma tempestade se formou. E do meio do redemoinho, a voz do próprio Deus ecoou. Mas a resposta divina não foi o que Jó ou seus amigos esperavam. Deus não deu a Jó uma lista de razões para seu sofrimento. Ele não explicou o diálogo celestial com o acusador. Em vez disso, Deus começou a fazer perguntas. Uma série de perguntas poderosas e poéticas que revelaram sua majestade, sabedoria e poder sobre a criação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me. Se você tem tanto entendimento, quem marcou suas medidas, você sabe, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus falou sobre os limites do mar, a beleza da aurora, as fontes do abismo, os tesouros da neve e do granizo. Falou sobre as constelações no céu, sobre o leão caçando sua presa, sobre o cavalo de guerra que se lança na batalha sem medo. Através dessas perguntas, Deus não estava humilhando Jó, mas expandindo sua perspectiva. Se Jó não conseguia entender os mistérios da criação que via ao seu redor, como poderia esperar compreender os propósitos soberanos de seu Criador? O ponto não era explicar o sofrimento, mas revelar a grandeza daquele que está no controle de todas as coisas. Diante dessa demonstração avassaladora da majestade divina, Jó teve uma revelação. Humildemente ele respondeu: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sou eu que falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não se arrependeu de pecados que não cometeu, mas de sua própria limitação em questionar a sabedoria de um Deus tão grande. Deus repreendeu os 3 amigos de Jó por não terem falado a verdade a seu respeito, como Jó havia feito. E, em um ato de graça, disse que perdoaria os amigos se Jó orasse por eles. E Jó orou. Então o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía antes. Seus irmãos, irmãs e todos que o conheceram antes vieram visitá-lo, consolar-no, e lhe deram presentes. Ele foi abençoado com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E Deus lhe deu mais 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, que eram as mulheres mais bonitas de toda a terra. Jó viveu mais 140 anos. E viu seus filhos, e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Jó se tornou um símbolo eterno de resiliência, de integridade inabalável, e da profunda confiança que encontra descanso na soberania de Deus, mesmo no meio da tempestade. Se você foi tocado por esta história de fé e perseverança e quer explorar mais narrativas inspiradoras como esta, não se esqueça de se inscrever no canal.